Olá, como vai? Aqui Marilúcia novamente, né? Para quem não me conhece ainda, nós estamos aqui numa missão de, de fazer com que o produtor brasileiro seja valorizado, e a Rota do Café do Brasil tem uma missão muito grande, que é conectar pessoas e produtos que façam a transformação do produtor a ele. Então é, são pessoas e produtos que possam fazer a transformação e a autonomia de comercialização do produto diretamente na fazenda. Hoje eu estou muito feliz que nós vamos conversar com o Mauro da Certificafé. A Certificafé trouxe uma transformação gigantesca para o produtor rural na questão da certificação internacional do café. Isso era um mito, né? Nós temos aqui hoje nas matas de Minas, para você ter uma ideia, 36 mil produtores de café. E até pouquíssimo tempo atrás, tínhamos 9 produtores certificados internacionalmente, deste universo de 36 mil produtores. Nós estamos falando das matas de Minas, né? Se nós falarmos de todas as outras regiões produtoras do Brasil, então é um mundo ainda a se conquistar. Então eu estou esperando aqui o Mauro da Certificafé. Isso para mim foi assim, eu estou muito feliz hoje, porque toda solução disruptiva que traz autonomia, excelência e direito do produtor de subir mais um degrau, né, no negócio dele, para mim é um momento muito especial. O Mauro está aqui, eu vou chamá-lo e ele vai contar isso pessoalmente. Dúvida, como eu tinha ontem, eu fiquei ao vivo com o Mauro para ele tirar algumas dúvidas, porque assim é tão promissor e tão nova essa solução que a gente precisa ser informado com detalhes, né, para desmistificar. Mauro, boa noite. Estou aqui falando da missão da Rota do Café, que é gerar valor para o produtor brasileiro. E muito mais que gerar valor é conectar a ele as soluções que vão transformar a vida dele e o produto final na rentabilidade, na excelência, para que o Brasil seja visto internacionalmente com o valor que ele tem. Acabei de ver agora uma postagem do Léo Monsanto falando que ele é o divulgador do Brasil, e eu também me coloco nessa campanha, junto com o Movimento Supera Turismo, junto com todos, para mostrar o valor do Brasil. Nós temos que ser nacionalistas, nós temos que saber que nós temos pessoas maravilhosas dentro do Brasil que são capazes de nos colocar em igualdade com qualquer outro país desenvolvido. E nós vamos falar isso hoje com você, Mauro, da Certificafé, uma empresa que já nasceu gigante naquilo que ela se propôs a nos entregar. Conta para nós sobre vocês, sobre a proposta da Certificafé. Ei, Maria Lúcia, boa noite. O áudio tá legal? Tá ótimo, pode continuar, tá bacana. Bacana, bacana. Eu tinha tentado um suporte, mas ficou meio invertida a imagem, aí não fica legal. Pessoal, boa noite. É um prazer estar falando com vocês aqui. Como a Maria Lúcia comentou, né, esse mercado do café ele é importantíssimo para o nosso agronegócio. Afinal de contas, a gente está falando da segunda bebida mais consumida no mundo. A gente está falando do maior estado produtor, que se fosse um país, seria o maior país produtor de café, que tem uma importância tremenda para a nossa economia, e a gente precisa valorizar, a gente precisa fortalecer cada vez mais a nossa cafeicultura, né? E para mim é sempre um prazer imenso falar sobre o trabalho da Certificafé, porque nós fomos criados com um ideal de simplificar, com o ideal de mostrar a simplicidade por trás da certificação, que muitas pessoas, Marilúcia, infelizmente ou felizmente, né, enxergam isso como sendo um bicho de 7 cabeças. E não é, né? Não é isso que a certificação significa na prática. Eu brinco assim, até o nascimento da Certificafé, a certificação era vista como um bicho de 7 cabeças. Aí a gente veio para poder simplificar e mostrar que todo produtor, independente do tamanho,
ele consegue certificar, ele consegue ter uma certificação, porque hoje, com a tecnologia, né, que está proporcionando esse momento aqui, agora, né, esse momento ímpar, ela veio para poder simplificar a vida de todo mundo, né? E com o produtor não é diferente. A internet está ganhando cada vez mais espaço no campo e a gente tem que fazer uso dessa ferramenta para poder ajudar os nossos produtores, para poder ajudar os nossos cafeicultores. E é isso que a Certificar Café faz. Então, a gente usa de tecnologia para poder simplificar o processo de certificação. E simplificar de que forma? Primeiro, mostrando para o cafeicultor, Marilúcia, qual que é a certificação mais indicada para o perfil? Porque uma coisa muito comum que a gente encontra é o produtor querendo certificar, mas sem saber qual tipo de certificação buscar. E como no café tem diversos tipos de certificações, cada uma com a sua particularidade, é importante que antes do produtor gastar dinheiro ou qualquer coisa do tipo, primeiro ele entenda qual certificação que faz mais sentido para o seu perfil. A partir daí, a nossa tecnologia também ajuda a responder outras perguntas importantíssimas que todo produtor tem. O que eu tenho que fazer para certificar? Como é que eu vou adequar minha propriedade para conseguir a certificação? E, principalmente, a pergunta de $1 milhão. Quanto vai custar para eu certificar a minha propriedade? E aí, a nossa ferramenta vem justamente para responder todas essas perguntas. Por quê? A gente consegue fazer um mapeamento da propriedade e mostrar ponto a ponto o que o produtor precisa fazer para certificar e, com base nisso, a gente consegue mostrar o investimento que ele vai ter que fazer para fazer aquela adequação e aí conseguir certificar. No final, Marilúcia, o que a gente acaba gerando nesse primeiro momento é um empoderamento do produtor, né, levando para ele conhecimento, levando para ele informação, aumentando o poder de decisão dele para ele conseguir decidir se vai certificar ou não e se ele optar por seguir no caminho da certificação, ele conseguir se programar, porque a pior coisa que tem é o produtor ou qualquer um de nós começar um projeto e no meio do caminho desanimar porque a gente não sabe se falta muito ou se falta pouco, ou porque ficou frustrado porque aconteceu um episódio que a gente não tinha previsto. E assim, não é bom, não é legal você iniciar um projeto e no meio dele você ter que abandonar por conta de uma frustração, né? Então, a gente usa de tecnologia para permitir que o produtor tenha todo o controle na mão e consiga ele mesmo fazer todas as adequações, todos os ajustes para conseguir certificar. Entendi. Olha, eu quero, antes da gente continuar, falar, porque é o seguinte, eu sou leiga em muitas áreas do café, mas uma coisa que eu tenho visto, assim, muito falando da necessidade da certificação. Aí existem aqueles desencontros de informação. Que horas que ela é importante, que horas que ela não é importante. E quando a gente vê o mundo globalizado, que todos estão agora, e é isso que nós estamos trabalhando massivamente para colocar o Brasil dentro, né, de outros países, diretamente por cada produtor ter acesso, e a gente está furando as nuvens em vários processos, só que a demanda mundial, ela exige alguma coisa. E aí eu quero que você fale essa demanda, que você está acostumado com essa demanda internacional, para cada produtor saber que o momento já passou, mas que ainda dá tempo da gente correr atrás dentro desse tempo de transição. Verdade, verdade. Legal que assim, tem um amigo meu, Luiz, ele sempre fala assim, vivendo e aprendendo a jogar. E aí, olha que interessante, só para contextualizar o que você disse aí de conhecer pouco de café, eu conheço muito menos. Para você ter uma ideia, eu sou filho de meieiro, meu pai tem um pedacinho de lavoura, eu praticamente nasci no pé de café, mas tipo, no meio da minha vida, eu falei, não quero isso para mim, saí de lá e agora estou voltando de novo, vindo com outro olhar sobre a cafeicultura, sobre o agronegócio, sabe? Porque na época não tinha acesso à informação e não via o agro como sendo o negócio, né? Não enxergava o agro como um agronegócio. E agora, entendendo um pouquinho disso, e particularmente de certificação, o que eu vejo?
o mundo está se tornando cada vez mais sustentável, né? A gente vê aí, por exemplo, a pandemia, ela deu um sacode geral. A gente viu aí o consumo de produtos orgânicos disparando de um jeito que ninguém imaginava. Uma pesquisa da Organis, que é a nossa principal entidade de produtos orgânicos, mostrou que nesse período de pandemia os consumidores estão buscando por produtos sustentáveis porque acreditam que, além de fazer bem para a saúde, são produtos capazes de evitar outras catástrofes, né, pandemias e coisa do tipo. E assim, o consumidor também está mudando, né? A gente vê aí a nova geração, né, os millennials, a geração Z, um pessoal com a pegada mais sustentável, pessoas querendo saber mais da origem, né? Pessoas querendo saber tudo o que acontece na propriedade até o café chegar a elas, né? E uma das formas de se comprovar isso é através da certificação, é através da rastreabilidade. Então, hoje, o que a gente vê de demanda no mundo para café certificado? Para poder contextualizar, no ano passado, as grandes indústrias de café, né, por exemplo, Lavazza, a Nestlé, a Starbucks, a JDE, essa galera toda, 48% do café que elas compraram foi proveniente de certificação, ou seja, foi café certificado. Além disso, no Brasil, tem uma reportagem da Dinheiro Rural que fala que cerca de 37% do café vendido internamente tem alguma certificação. E o mais importante, todas as tradings, né, as maiores tradings de café do mundo, elas estão sinalizando isso de maneira pública, um compromisso de aumentar a capacidade de café certificado que elas compram, né? Então, eu não sei se eu consigo mandar aqui, mas a gente depois vê uma forma de disponibilizar o link. Existe um movimento chamado Sustainable Coffee Challenge, né, que é meio que o desafio da sustentabilidade na cafeicultura, que reúne todo mundo, né, todos os players da cadeia do café, para discutir formas de implantar a sustentabilidade na cadeia como um todo. E quando o desafio ele discute ações de sustentabilidade voltada para o produtor, dentre vários aspectos, um deles é a certificação. E como que o desafio, Marilúcia, está se propondo a ajudar o produtor na questão da certificação? Assumindo, então, junto com as trades, esse compromisso de compra. Qual que é o resultado disso? A maioria das trades que a gente conhece, por exemplo, Stockler, Olan, Sucafina, Mercon e dentre outras, todas elas têm um compromisso de até 2025 aumentar em 50% o volume de café certificado que elas compram. Então, assim, a gente está vendo essa sinalização porque, no final das contas, o consumidor, né, o cara da xícara, ele quer produto sustentável, né? E para isso a gente tem que produzir e os intermediários têm que ajudar a chegar até lá. Bacana demais. Então aí agora fala para todos aí, eu até acho que vocês deveriam mandar esse aviãozinho para outros produtores, porque realmente é muito importante. Quando o Mauro me falou pela primeira vez que eles tinham conseguido desmistificar a questão da burocracia da certificação, eu falei assim, gente, isso é algo que tem que ser compartilhado, porque ainda não essa informação não está veiculada de uma forma que todos tenham acesso. Então, é nosso dever fazer com que isso aconteça, porque é aquilo que eu estava falando no início, de 36 mil produtores, se nós tínhamos 9 e agora, vamos supor que explodindo a gente tenha 40, Oi? no frigir, aqui na nossa região, você acha que a gente consegue esse número? De 36 mil produtores? Pois é. Olha o universo que nós temos que alcançar, que colocar isso acessível às pessoas, né? A minha preocupação é tornar acessível, que todos tenham acesso e possam definir qual o melhor momento de começar aquele processo. Verdade, verdade, porque isso é o número da nossa região, né? Mas infelizmente tem outras regiões, como por exemplo o pessoal na Chapada Diamantina na Bahia,
Rondônia, algumas regiões produtoras do Espírito Santo que ninguém tem certificação, né? O pessoal ainda não tem nenhum certificado. Então, porque é necessário... é realmente muito difícil o acesso, né? Porque vou citar para vocês um caso que a gente acompanhou. Por exemplo, aqui na Certificafé nós temos a pessoa do Luciano, né? E quem que é o Luciano? O Luciano, ele foi, durante um período, um consultor de certificação. No período em que ele foi consultor, o trabalho que ele fez foi praticamente o trabalho manual, sabe? Um trabalho ali, literalmente, de secretária, né? Então, liga para um, liga para outro, pega um documento dali, um documento daqui, anota uma coisa, e-mail, telefone, vai lá e vem cá. E no final do dia, o estresse e o desgaste é gigante para quem faz, para o produtor ainda mais, para todos os envolvidos, né? O volume de papelada é um absurdo, o volume gerado, as anotações. Então, assim, isso toma um tempo, né? Gera um desgaste. E sem contar que, assim, isso é o que acontece no meio do processo, mas tem o pontapé inicial, igual a gente tinha falado antes. Qual certificação que é melhor para mim? O que eu espero em troca de uma certificação? Por quê? É importante isso, porque cada certificação ela tem uma exigência, ela tem uma adequação que precisa ser feita. E se você faz uma escolha errada, você vai fazer um trabalho errado, vai gastar um dinheiro à toa e não vai ter o retorno que você esperava, sabe? Então, essa escolha é primordial e é importante. E aí a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que auxilia nessa escolha. A gente tem materiais gratuitos para ajudar a entender do processo, para ajudar a entender dos tipos de certificação que existem, para ajudar nessa tomada de decisão. Porque, afinal de contas, Marilúcia, a certificação ela é uma mudança de cultura na vida do produtor, na vida da família dele, na história da propriedade, na vida dos trabalhadores, na vida de todo mundo que está relacionado ali com aquela propriedade que se propõe a mexer com certificação. É mudança de cultura. E cultura você não muda do dia para a noite. Só que você tem formas mais fáceis de fazer essa transição. Então, por exemplo, se você não precisar ter que ficar anotando as coisas, não ter que ficar juntando papel, é uma resistência a menos. Se você tem, né, um local onde você vai encontrar as respostas para todas as suas dúvidas sobre certificação, é uma preocupação a menos, é uma segurança maior, e aí você consegue passar por esse período de transição. Então, o que a gente viu? Foi muito comum no início da nossa trajetória a gente conversar com produtores de diversas regiões e a gente ouvir a mesma coisa. Mauro, eu quero certificar, mas eu não sei por onde começar. Mauro, eu quero certificar, mas eu não sei nem o que é certificação, eu só ouço falar que porque o meu vizinho fez, que é bom, que abre portas no mercado, ou que é muito difícil, que é muito caro, mas eu quero, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. E a gente foi entender assim, gente, mas poxa, como que o pessoal quer e por que eles não conseguem entender? Daí a gente foi correr atrás, levantar informação, fazer o papel de produtor mesmo, de pesquisar e procurar. A gente viu que realmente é difícil, né? Não é fácil encontrar todas as informações. Infelizmente, as normas, embora eles estejam evoluindo muito, tem bastante a melhorar, né? Muita coisa para poder simplificar, porque é uma linguagem, uma escrita ainda muito técnica, não fala ali o linguajar do produtor. E aí você já viu, o produtor tem 1001 atividades para poder fazer durante o dia. Cabeça está em vários lugares ao mesmo tempo. Sentar a bunda na cadeira, pegar computador ou pegar celular e começar a pesquisar, é um tempo que, se ele tivesse disponível para produzir, seria muito mais lucrativo, né? Seria não, é muito mais lucrativo para ele. Então, quando a gente viu esse gargalo, a gente decidiu o seguinte, poxa, a gente não pode deixar com que as pessoas entendam que isso é difícil ou que isso está distante do contexto ou do universo delas, sabe? Então, por isso que a gente assumiu, até tá na camisa, esse legado de certificação simplificada, que é justamente mostrar para o produtor, amigão, com base na sua realidade, com base na sua estrutura, para você certificar, o caminho é esse, cara. E aí, você topa ou não topa?
sabe? Mas sempre abrindo o jogo, mostrando na prática e de acordo com o contexto dele o que precisa ser feito. Porque também tem uma outra coisa muito importante, que assim, como é uma coisa muito restrita, vamos dizer assim, restrita não, utilizada por poucos, né? Vamos considerar que isso com base no número de produtores certificados que a gente tem, que é menos de 1% do total de fazendas que existem no país. É muito comum que quando você vai conversar com um produtor que está querendo, ele fala, mas fulano falou que é difícil, fulano falou que é caro, e isso acaba colocando uma trava no produtor, né? Já cria aquela impressão de que realmente é uma coisa difícil. Junta isso com mais a informação que não é fácil de ser encontrada, aí faz sentido a gente ter poucos produtores certificados, né? E a necessidade de alguém chegar e mostrar que, poxa, independente de onde você esteja, do seu tamanho, se você quer, é possível, cara. E aí a gente tem essa missão de mostrar que essa trajetória ele consegue passar por ela, desde que ele tenha o compromisso de fazer as mudanças e as adequações. Bacana. Antes de você começar no passo a passo, porque ontem aquela reunião que a gente teve me clareou muita coisa, né? Deixou as coisas muito abertas e realmente é acessível a qualquer produtor. Eu pude ver na prática ontem que era possível. E eu queria que as pessoas que tiverem alguma dúvida vá perguntando, eu vou tentar anotar e depois no final você vai respondendo, tá bom? Mas aí, para você ficar mais à vontade, você começa falando do primeiro passo. Mauro, eu tenho uma fazenda, eu tenho um sítio pequeno, mas eu já produzo nanolotes, microlotes de cafés especiais, e eu acho que é o momento de eu começar a preocupar com certificação. O que que eu tenho que fazer? Legal, Marilúcia. Isso é interessante. Assim, a primeira coisa, entender o conceito de certificação, sabe? Porque é muito comum a gente conversar com o produtor e o produtor falar, pô, vou mexer com certificação porque eu vou vender meu café 2, 3 vezes mais caro. E, poxa, não é isso, tá? A certificação não é bala de prata que vai te tirar da bacia das almas, vamos dizer assim. O propósito não é esse de fazer você vender 2 ou 3 vezes mais caro. E também, dependendo da certificação, o aspecto qualidade, ele não necessariamente é trabalhado, sabe? Por exemplo, vou dar um passinho atrás, uma diferença importante para a gente poder fazer aqui entre certificação e selos, seja de denominação de origem ou indicação geográfica. Normalmente, os selos de denominação de origem ou identificação geográfica, eles sim têm uma pegada um pouco mais voltada para o aspecto de qualidade do produto. Afinal de contas, a gente está falando que aquele produto ele é proveniente de uma determinada região, que tem essa e essa característica. Aí o fator qualidade é importante. Mas o selo é um processo, o selo de denominação ou de identificação geográfica, é um processo diferente do selo de certificação. No final, o que a certificação mostra para o produtor? Primeiro, o que ele precisa fazer para se tornar mais sustentável. E quando a gente fala sustentável, né, a palavrinha sustentabilidade é nada mais, nada menos do que produzir café respeitando a legislação trabalhista, ambiental e fazendo sobrar dinheiro no bolso. Porque se não tiver, né, se não sobrar dinheiro no bolso, não existe sustentabilidade, né? Então, isso é importante. Faz sentido, né? Isso aí. Então, assim, a certificação ela vai estar muito mais voltada, como é que eu posso falar? Para a rotina, né? Para a rotina, para os processos, para o dia a dia, do que necessariamente para a qualidade. Então, o que isso quer dizer na prática? Por exemplo, a certificação ela vai pedir para você ter a sinalização de talhão, as anotações, que são importantes, independente de certificação, mas por conta de Tá caindo a nada, sua. a Mauro, deu uma internet. travada aí. Acho que você vai ter que repetir essa frase que eu não consegui compreender. Espera aí que não voltou.
Tem alguém aí que está ouvindo o Mauro? Vocês podem me dar um feedback, por favor? Porque para mim está paralisado o vídeo dele. Ah, caiu mesmo. Eu vou tentar novamente chamar o Mauro, que estava no meio da explicação, né, sobre a certificação, e eu tive com ele uma reunião ontem e eu vi assim a simplicidade que se tornou perto do que era. Então, é muito importante que a gente ouça todos os detalhes que o Mauro vai passar para nós hoje. Voltou, Mauro. Aí, Na hora H que você ia fazer a explicação, que você retorna, por favor. a internet hoje está oscilando demais. Eu tentei trocar de rede aqui. Mas eu estava dizendo, né, da diferença da certificação para a questão do selo, né? Então, o selo está um pouco mais voltado para o aspecto de qualidade, a certificação vai estar mais focada nos processos e na rotina da propriedade, né? Então, por exemplo, as anotações são importantes, sinalização do talhão também são, os treinamentos para todo mundo que trabalha dentro da propriedade, a certificação aborda, a maioria delas, todas, pegam a questão de treinamento, de sinalização, proteção nas áreas de risco, né? Então, o que é uma área de risco? Aquele buraco lá do secador, o fosso, onde entorna o café para ele poder subir no elevador. Aquilo é uma área de risco. As correias ali tem que ter a grade de proteção. Perto da caldeira, né, ou da fornalha, é importante ter um extintor. Cômodo de defensivo, quem usa defensivo tem que ter, quem não usa não precisa ter, né? É importante isso. E então, assim, e junto com o aspecto de saúde também, né? Todo mundo ter os exames, bacaninha, análise de água, fossa séptica, no geral, né? Então, é isso que a certificação busca analisar para poder o quê? Colocar a propriedade na linha, vamos dizer assim, do tipo, poxa, você está seguindo ali um padrão, né? E esse padrão, qual que é o objetivo? Primeiro, de te ajudar a organizar as coisas dentro da propriedade, e aí essa organização ela vai além de só anotar as coisas, né? Ela se preocupa demais da conta com a saúde, né? E com base nessa organização, você vai ter um diploma, né? Eu brinco que assim, a certificação é como se fosse ali o diploma do produtor. E o diploma mostra que ele é um produtor sustentável. E o mercado enxerga um produtor sustentável e abre as portas do tipo, tem empresa que só trabalha com café certificado. Então, quem tem certificação tem oportunidade de negociar com essas empresas. Tem trading que paga prêmio por café certificado. Então, é oportunidade de você ganhar um prêmio. Mas aí o prêmio também depende da qualidade do seu café, depende do momento, do seu tipo de certificação, né? Isso tudo influencia. Então, assim, essa é a diferença entre selo e entre certificação. E aí, no universo da certificação, a gente tem, por exemplo, certificação de orgânico, a gente tem as do Certifica Minas, que são legais, que ajudam bastante a dar uma organizada boa na propriedade. Você tem de comércio justo, né, que são as do tipo Fair Trade, tem a Rainforest, tem a UTS, que talvez sejam as mais conhecidas e que agora se juntaram e tornaram-se apenas uma. Tem do tipo as específicas para, por exemplo, quero mandar café para o Oriente Médio. Aí você precisa da certificação Halal, ou então a certificação do tipo Kosher, sabe? Então, Global Gap também tem muita tradição em frutas e está ganhando espaço agora na cafeicultura. E aí, tá vendo que tem diversos tipos? Por isso que é importante, antes de escolher qual certificação, definir o objetivo. Porque se o objetivo for, eu quero ter acesso a mercado, mas qual mercado? Se for europeu e essas coisas, poxa, o UTS Rainforest ajuda em qualquer lugar do mundo. Se for específico para o pessoal ali do Oriente Médio, é importante ter halal ou então ter kosher, sabe? Agora, você quer uma organização básica, que também não se preocupa tanto com a questão de retorno financeiro ali, o Certifica Minas é legal. Então, agora eu estou a fim de abandonar o uso de pesticida, né, de agrotóxico na propriedade, mas também quero melhorar a minha organização e quero ter mais espaço no mercado. Poxa, já que você está disposto a abandonar agrotóxico, é legal você ter uma certificação de orgânico. Então, assim, o primeiro passo é ter o objetivo definido. Com base no objetivo, vem a escolha da certificação.
Bacana demais. E aí, eu gostaria que você desmembrasse isso naquele passo a passo que o produtor, eu vi aqui vários produtores de vários lugares, o Anardson já está aí, a Sandy, que é técnica da TIG em Divino, já passou por aí, Magno, advogado, obrigada a todos que estão aí. O Arthur está falando que nenhum produtor da região dele, ele sabe, nunca ouviu falar que algum seja certificado. Depois o Arthur podia falar para a gente de qual região que ele é, porque aí a gente já vai Verdade, conhecer a legal, legal, realidade. legal. Mas eu queria que você falasse aquilo que você nos falou ontem, dessa facilidade, dessa ressonância inicial, que é o processo da Certificar Fé. Ah, legal, legal. Isso aí é um ponto que, assim, o que a gente fez, tá, Maria Lúcia? É importante, assim, pessoal, quem está assistindo a gente aí pela primeira vez, é o primeiro contato aqui comigo na Certificar Fé, a gente é uma empresa de tecnologia, né? Só que a galera da tecnologia que usa botina, né? Focada no agro. E o que a gente viu, então? O que a gente resolveu fazer? Ao invés de seguir um método tradicional de consultoria para certificar, a gente pensou assim, poxa, se a gente quer que mais produtores consigam certificar, e principalmente o pequeno, o produtor de agricultura familiar, temos que colocar tecnologia nisso aí para azeitar a máquina, né? Então, o que a gente faz? Qual que é a metodologia, o processo que a Certificar Fé trabalha para ajudar quem quer certificar de um jeito mais simples, né? De um jeito menos demorado. A gente faz a ressonância, né, Marilúcia? Para quem está assistindo... É uma ressonância, gente. Que é todo mundo merece, independente do tamanho do seu espaço, ter uma ressonância. O que eu tenho, o que eu quero e o que eu vou fazer nesse espaço de tempo. É isso que eu compreendi ontem, né? Isso aí. Até aqui, talvez está parecendo um pouco chata a minha fala, mas por que eu sempre insisto na questão de que o primeiro passo é a definição de objetivo, porque é a partir dela que tudo acontece. Porque a gente já viu o caso, Marilúcia, de produtor frustrado com a certificação, porque gastou muita grana, muito dinheiro, e no final não teve o retorno que esperava, não conseguiu o que queria, viu que, poxa, perdeu tempo e perdeu grana. E a gente não quer isso. Então, assim, por isso que eu bato na tecla do objetivo. E aí, o que a gente faz, então, na Certificar Fé com a nossa ferramenta de ressonância? A gente vai, a partir dessa definição de objetivo, virar para o produtor e falar assim, produtor, já que o seu objetivo é esse, a gente indica essa certificação. Mas se o produtor não concordar com a nossa definição, tudo bem. Nós não somos os donos da verdade e até brinco que assim, o negócio da Certificar Fé é feito a 4 mãos. 2 da Certificar Fé, as outras 2 do produtor. Se ele bater o pé e falar que quer e porque quer outra certificação, beleza, a gente vai trabalhar com ele para ajudar naquela escolha dele ali. Mas a gente faz a recomendação, mostra, conversa, explica e apresenta. A partir dessa definição, a gente aprofunda ainda mais a ressonância para poder mostrar o seguinte: o que o produtor vai ter que fazer na propriedade dele para conseguir certificar. E por que a gente faz isso? É muito comum, Marilúcia, a gente ver os produtores fazendo um comparativo. Isso é legal, isso é importante, é necessário comparar sim para a gente poder todo mundo evoluir, né? Só que tem coisas que, tipo, o seu vizinho fez e que não necessariamente você vai ter que fazer. E por que eu falo não necessariamente? Porque depende, primeiro, da certificação. Às vezes a certificação do seu vizinho é uma e a sua vai ser outra. E mesmo que seja a mesma certificação, aí é que está o segredo. Às vezes ele fez uma adequação gastando muita grana e construiu. E, poxa, a Jéssica está assistindo a gente aqui, a dona Mara também, do Café Jasmino. Elas são um exemplo bem legal que eu sempre cito. Elas conseguiram Rainforest há pouco tempo, sem construir nada na propriedade, adaptando tudo mesmo que você imaginar. Até madeira velha, né, Jéssica? Vocês conseguiram adaptar na propriedade, passaram muito bem na certificação e deu super certo. Então, assim... Olha que bacana. Exato. Então, assim, a comparação, ela é boa? É, mas você tem que saber fazer a comparação e tem sempre que olhar para você e a sua capacidade, porque
Às vezes o vizinho construiu lá uma estrutura gigante, uma estrutura top, que você não tem condição. E aí você viu isso no vizinho, qual que é o resultado? Poxa, eu tenho que fazer o mesmo, fica muito caro, aí o produtor desanima. Então a gente faz essa ressonância para mostrar o quê? Produtor, com base... a Jéssica respondeu, ó. Com base na realidade que a gente viu da sua propriedade, nas informações que você passou e que a gente analisou, dá para você certificar e ajustar isso, desce dessa forma. Então, ou seja, a gente consegue gerar uma recomendação personalizada de acordo com o perfil do produtor. Porque aí fica fácil dele entender na prática o que precisa fazer, tá? Com base nisso, a gente consegue mostrar não só o que tem que ser feito, mas o que ou o como, né, tem que ser feito. E também a gente consegue fazer a estimativa mais importante, que é a estimativa de tempo e a estimativa de custo. Então, eu até vi que alguém perguntou aí quanto é que custa ter o meu certificado. Eu vou pegar o exemplo do Luiz, que a gente conversou ontem. O Luiz, além de produtor, também é mecânico. E aí, vou pegar o exemplo dele aqui. Tem grandes histórias de produtores aí. A Jéssica, a história da família dela é lindíssima. Estou vendo a Reinildes lá do sítio Manhuaçuzinho. É um brinco, eu tenho visto as postagens dela, tenho gostado muito. E cada particularidade que enche nossos olhos e o coração de alegria, né? Exato, exato. Então, assim, quanto que vai custar para eu ter a minha certificação? Eu sempre falo que depende. E aí depende do quê? Depende da sua realidade. O custo do vizinho não vai ser o mesmo custo do seu. Então, assim, a gente tem que conhecer, tem que levantar essas informações, porque às vezes o vizinho gastou 10, você pode gastar 5, ou pode gastar 1, ou pode gastar 20, sabe? Então, só dá para falar em custo depois que a gente entender a sua realidade. É como se você fosse no médico. Você chega no médico, doutor, eu tô sentindo dor de cabeça, dor no estômago, febre, garganta doendo, não sei o que tem, não sei o que lá mais. O que o médico vai fazer? Ele vai pegar lá aquele equipamentozinho que eu esqueci o nome, vai pedir para você respirar, provavelmente vai pedir para poder fazer uma bateria de exame. Depois da bateria de exame, ele vai falar se você está doente ou se não está e qual remédio que você vai tomar. Depois disso, aí é que você vai saber quanto que vai custar para você curar a sua doença. Enquanto o exame não ficar pronto, aí é complicado, é difícil falar, é difícil estimar. E é o mesmo raciocínio que a gente trouxe para a certificação. Porque a gente viu que o gargalo era esse. Pô, quero certificar. Quanto é que vai custar? Fulano fez e ficou em 50, Beltrano fez e ficou em 100. Então para mim vai ficar caro, não quero isso não, estou correndo de certificação. A gente falou assim, cara, vem cá, vamos entender a sua realidade, deixa a gente conhecer a propriedade, levantar as informações e aí te fazer o seu diagnóstico personalizado e aí mostrar para você o que você tem que fazer. Porque se eu fosse certificar, eu tenho certeza que, mesmo que eu e você, Marilu, se fôssemos fazer a certificação, mas eu na minha propriedade, você na sua, vai ter coisa que eu vou ter que fazer que você não vai ter que fazer e vice-versa. E aí a gente não pode pegar um ponto de comparação e querer balizar para todo mundo. Eu queria fazer uma observação, Mauro, que a gente tem percebido, primeiro que quem está querendo o universo de cafés especiais já são pessoas especiais, né? Já são pessoas com um critério muito alto, uma régua muito elevada no que de organização, de resultado, de zelo, né? Então, a gente tem visto isso, é um lifestyle mesmo, que as pessoas são. Elas são pessoas especiais. Então, ela tem esse mito que era difícil, porque realmente não tinha uma luz para direcionar o caminho, o que a Certificafé fez. E eu sou, assim, muito grata à tecnologia, a Certificafé, porque a gente precisa de pessoas que entendam essa demanda e são em várias áreas, né? E outra coisa é esse diagnóstico. Ele está acessível a qualquer um. Assim como eu vou num médico padrão e eu consigo fazer o meu diagnóstico, você, como produtor, eu vi na entrevista que nós fizemos ontem, eu fiz questão de participar para eu entender, e eu vi que qualquer, de um alqueire, de 2 alqueires, já tem condição, né? Está acessível. É como se ele estivesse comprando um insumo para a fazenda dele, para o sítio dele.
E outra É isso coisa aí. eu comecei durante a pandemia a falar isso muito quando a gente estava falando de mostrar os cafés, dar visibilidade ao produtor, porque como referência das regiões, eles que trazem, né, esse progresso, nós não tivemos um impacto tão grande de falta na nossa região durante a pandemia por causa da agricultura, por causa das nossas regiões ser tão prósperas, então nós não vimos o que muitas outras regiões do Brasil passou, e é o que eu falei com ele sempre: comece onde está, use o que tem, faça o que pode. É esse ponto que é o diagnóstico da Certificar Fé. Então, está na mão de cada um. Você vai começar onde você está, parou aí, vão ver exatamente como que é, o que que você pensa, o que que você quer da sua vida, como que é isso a pequeno, médio e longo prazo, né? Como é que é ter os filhos perto, os filhos longe, como é que é essa história. Depois, o que que você tem aí? Como que você já cuida do seu terreiro? Como que você já cuida, né, das pessoas que estão aqui junto com você? E o que que você pode? O que que tem na sua fazenda que você pode, igual a Jéssica usou, tudo, né, sustentável lá, tudo meio que reciclado, eu podia imaginar aí, que é pegar o que tem e transformar. Essa é a visão globalista de hoje, globalizada, não globalista, globalizada, de que você é sustentável, você pode pegar um produto e transformar ele num outro usável, assim como é em roupa, como é em qualquer outra coisa, né? Construção, como tem condição, a gente precisa ter criatividade. Verdade, verdade. Pô, a Jéssica é exemplo vivo disso aí. A Sandy também, eu não sei se ela tá aí, mas a Sandy com a Selma e o Arnaldo lá em Divino também conseguiram adaptar bastante coisa. São dois cases do que a gente tem que estão conosco aqui. Não, o Fabiano também tá aí, o Fabiano também é outro exemplo de pessoas que conseguiram certificar, adaptando coisas que já existiam na propriedade, sabe? Sem muita regalia, né? Então, assim, a certificação ela não é regalia, não é fazer da propriedade um palácio, não é. A certificação é fazer da propriedade uma coisa funcional. Não tem que pintar e bordar, tem que colocar coisa que funciona e que não vai trazer despesa, né? Ou se for trazer a menor possível. Então, assim, isso permitiu que, por exemplo, a gente tenha o produtor de meio hectare usando a tecnologia da Certificafé e tem produtor de 1.300 hectares também, sabe? Mas, tipo, tanto o pequeno quanto o grande conseguem. O pequeno, principalmente, que a maior parte dos nossos clientes, das pessoas que a gente atende hoje, são pequenos produtores. Então, é totalmente possível. Desde que tenha essa mentalidade que você falou, Marilúcia, de usar o que tem e começar de onde está. Exatamente. Então, agora eu acho que a Renildes que perguntou sobre o preço, a gente já falou. Agora, vamos supor que a Renildes, lá de Mansuzinho, o Caparaíso, a Nadson, lá de Pedra Menina, o Arthur está falando de Castelo, né? Vocês que quiserem colocar aí de onde são, eu vi a Sandy, eu vi lá do Café Cachoeira Alegre, de Divino, também é uma cliente da Sandy, está aqui com a gente, e a Letícia Ferreira. Se ele chegasse para você agora e falasse, tá bom, eu quero fazer a ressonância, como é que é? Da agora para frente. Ah, legal. Ó, na ressonância, você vai ter acesso ao aplicativo da Certificafé, vai abastecer lá com as informações que a gente pede. Com base nessas informações, eu brinco que a gente visita a propriedade, mas é uma visita via satélite, viu? Então a gente vai puxar informações do CAR, toda a parte de geoprocessamento, para poder ter uma visão do todo da propriedade e fazer a recomendação, fazer ali o trabalho de ressonância. Uma vez que o trabalho está pronto, a gente senta com o produtor, faz uma videochamada, igual a gente está fazendo aqui, e explica ponto a ponto do que ele precisa adequar para certificar. E aí na ressonância vai estar lá, então, por exemplo, um resultado do tipo assim, olha, para certificar faltam 30% de adequação da propriedade. Pô, 30% é pouca coisa, 70% você já tem pronto. Os 30% que falta a gente vai mostrar e vai ajudar. E aí, o legal é que é o seguinte,
a Certificafé ela não vai no produtor fisicamente, né? Eu brinco que a gente tá todo dia com o produtor, mas é ali no celular, é no WhatsApp, é no telefone, é olhando ali a área de reserva, a mata, via satélite, mas tem uma pessoa muito importante que vai no produtor todo dia e que esse sim vale a pena que o produtor contrate, que é o agrônomo. E aí, por exemplo, a Sandy estava aí há pouco tempo, a Jéssica também é agrônoma, fez o trabalho da propriedade lá impecável. E o que, que a gente viu? Poxa, já que a certificação ela é simples, a tecnologia pode ajudar nesse processo, o produtor tem o cara que vai nele todo dia, que é o agrônomo. E por que não o agrônomo ajudar o produtor na certificação também, usando a tecnologia, usando o aplicativo da Certificafé? Porque uma coisa que a gente vê é o seguinte, mais de 80% das coisas que precisam fazer para certificar, o agrônomo conhece, o agrônomo domina. A diferença é que, para o agrônomo, a certificação até então parecia um bicho de 7 cabeças. E aí a gente está mostrando que não é e que ele pode ajudar o produtor. Então, por que eu estou tocando no assunto do agrônomo aqui agora? Porque na etapa, o seu Carlos Velten aí, ó. Boa noite, seu Carlos. Seu Carlos Velten foi o nosso cliente 01 da Ressonância. Gosto muito dele. Olha que Foi o primeiro fantástico. cara a apostar na Certificafé. A gente tem uma gratidão muito grande por ele. Faz um trabalho excepcional lá de qualidade, viu, Marinho? Você depois tem que conhecer ele. É Carlos? Carlos Velten. Vou te mandar o Instagram dele, de Marechal Isso, eu não tive Floriano. a oportunidade de conhecê-lo ainda. Mandou palminha pra gente aí agora. Mas é o seguinte, com base nos resultados da ressonância, a gente vai mostrar ao produtor, para completar os 30%, você tem que, por exemplo, força séptica, treinamento de aplicação de defensivo, placa de talhão, extintor e por aí vai. Beleza. Aí o produtor fala assim, pô, legal, cara, falta pouca coisa, vou botar a mão na massa e vou me preparar aqui, vou me adequar. Se o produtor já tem assistência técnica, se o produtor tem agrônomo, a gente só vai pedir mais um acesso, que é o acesso ao agrônomo. Falar, produtor, deixa a gente bater um papo com o seu agrônomo, porque a gente vai mostrar para ele como é que ele pode te ajudar nesse trabalho todo de uma maneira muito simples, sem ele ter que perder tempo também. Porque aí o produtor, então, ele passa a ter mais 2 braços para ajudar ele. Vai ser os 2 da Certificafé, os 2 dele e os 2 do agrônomo, que já vai nele todo dia, sabe? E que aí vai poder dar as orientações e as recomendações seguindo o modelo para certificar, seguindo de acordo com as recomendações que a gente passa. Então é a partir da Maravilha. ressonância que tudo começa, sabe? Então é como se fosse o futebol. A ressonância é a etapa preliminar ali de amarrar a chuteira, fazer o aquecimento e tudo mais. Fez a ressonância, aí ó, apito inicial, rola a bola, começa a valer ali as adequações para certificar, se quiser certificar, né? Porque com o Isso. resultado da E o que é mais ressonância, importante a gente falar é porque olha só como que era no modelo tradicional. 10, 15 pessoas fazendo a mesma coisa, mexendo com a mesma papelada e repetindo as mesmas funções, né? Eu pude participar de um processo e é o seguinte, o consultor vinha de longe, pegava a papelada, pedia o produtor para fazer um certo movimento, um certo processo, depois ele tinha que vir vistoriar tudo, tinha despesa de estrada, tinha despesa de alimentação, tinha despesa de transporte, de tudo, de dormitório. Agora, a tecnologia faz isso tudo, ou seja, limpa toda a burocracia, a repetição de processos, e ela faz uma coisa só, que é, e a gente tem excelentes profissionais em todas as instituições, Emater, Senar, né? O trabalho da Sandy, o pessoal do Senar tem feito assim, um trabalho esplêndido da Emater também. Então, ele já vai e já faz tudo o que é necessário dentro da fazenda. A única coisa que ele vai fazer é alinhar os processos na prioridade que a certificação exige. Gente, isso é 90% menos de trabalho. Pensa, que qualidade é isso? verdade. A questão das medições, das aferições de solo através do satélite. Pensa, que coisa fantástica é isso, né? Então, é por isso que é palpável, por isso que é certo, e por isso que é tão... tipo assim, às vezes a pessoa fica até na dúvida. Não, não precisa duvidar. É caso
verídico. Estão aí as pessoas certificadas junto conosco para mostrar que é real e é possível. É, verdade, verdade. E essa experiência foi legal, sabe? Porque o que, que a gente fez? Por isso que eu comentei no início que a gente é uma empresa de tecnologia que usa botina, né? Porque para poder realmente mostrar que a solução funciona, a gente pegou um carro, caiu na estrada, literalmente pegou o boi pelo chifre, sabe? Então, por exemplo, a Dulcinéia do Café Dulce Marias que está comentando aí agora, a Jéssica, a Sandy, o Fabiano também, essa galera toda conseguiu usando a nossa solução, e em todos eles a gente foi, visitou, acompanhou cada etapa do processo para poder ter a garantia de que a nossa solução, de que a nossa tecnologia funciona, sabe? E para poder pegar tudo isso e agora devolver e mostrar para o agrônomo que ele também consegue, sabe? Que ele, com as visitas e assistência que ele já dá para o produtor, ele consegue ajudar o cara a certificar. E aí, olha que maravilha. O mesmo profissional que já ajuda o cara a produzir muito, alguns até também ajudam a produzir com qualidade, vai poder ajudar a produzir com sustentabilidade, produzir com certificação. E tudo Bacana isso usando demais, tecnologia, fantástico. né? E os casos que você falou aí da Jéssica, né? Às vezes a pessoa acha que tem que fazer 100%. Não, ela já tem 70% do caminho trilhado. Às vezes 80%. Tudo bem que tem uns que tem menos. Mas você já está dentro do processo. É isso que é importante que as pessoas saibam. Pelo que você já faz na sua propriedade, você já tem um caminho trilhado. Você só vai agora ser assertivo em implementar o que você quer. Vamos supor, a gente estava conversando ontem. Se você tem um orçamento, vamos supor, de 500, que seja. Para que prioridade você vai usar esse orçamento? De acordo com a ressonância que a Certificafé entregar, prioridade é aquele item. Pronto, você já sabe no que você vai investir. Você não fica zanzando, porque a demanda é diária. Né? A gente sabe que numa propriedade jamais vai deixar de ter demanda. É um ciclo repetitivo. E agora a gente já está vendo muito com o processo dos acompanhamentos, né, dos técnicos dentro da fazenda, dos agrônomos. O produtor fala de cara, ó, meu custo este ano na saca já foi X, coisa que era impensável alguns anos atrás, né, Mauro? Quanto tempo a gente conviveu? Ninguém nem tinha noção quanto que era o custo dele apurado. Hoje a gente já tem isso com mais frequência. Então, você que já tem essa facilidade, que já tem esses custos na palma da mão e de cabeça, você já está no meio do processo da certificação. Né? Já é um passo que você tem. É isso que eu pude perceber ontem com a avaliação que você fez comigo. Isso eu queria um ver se mais tanto. alguém tinha alguma dúvida, porque eu acho bem bacana você estar aqui para poder responder, né? A Dulcinea está dizendo aí que tem um excelente agrônomo. E sim, com Ela é certeza. puxa-saco do O agrônomo Daniel dela. mandou bem. Você é uma felizarda. Verdade, verdade. Então, até pegando como gancho, Marina, essa questão do custo que você mencionou, ter ele já é assim, meio caminho andado, né? Porque, afinal de contas, se você sabe o seu lucro, né? Você vai saber se programar melhor para poder fazer o investimento. Agora, se não é uma rotina que você também não está acostumado, bacana. A certificação também te ajuda a chegar lá. A gente também ajuda, né? A mesma plataforma que faz essa ressonância e dá todo o acompanhamento ali para quem quer certificar, ajuda na rastreabilidade e também ajuda no custo de produção, sabe? Porque o que a gente viu? A base da certificação passa por gestão. Então, muitos produtores não têm a gestão do jeito que seria o legal, o ideal, né? Ter o custo ali, o diário, em tempo real, para poder tomar as decisões ali sem esperar muito. Então, a gente trouxe isso para dentro também da tecnologia, sabe? Então, hoje, os produtores que a gente atende, todo mundo consegue acompanhar o custo de produção ali sem ficar perdendo muito tempo em ter que fazer conta, né? Que o aplicativo já faz e já mostra
os valores ali de custo por talhão, custo por saca, para poder ajudar na gestão. Bacana demais. Tem alguma pergunta? Alguém quer participar ao vivo conosco? Eu posso colocar aqui no vídeo. Eu vi, assim, várias pessoas legal, aqui que já é conhecido nosso. Se alguém quiser participar aqui ao vivo conosco, a gente coloca no vídeo conosco. É só nos pedir participação aí. E se tiver dúvidas... E outro, o Mauro está com uma novidade, né? Nós fizemos a parceria, quem tivesse na live, quem fosse por indicação da Rota do Café do Brasil, ele vai fazer todo com carinho, uma avaliação com um benefíciozinho, um bônusinho, né, Mauro? Isso aí. A gente vai dar desconto nessa ferramenta de ressonância, viu? Nesse trabalho de ressonância aí. Quem estiver acompanhando a live, eu acho que você deixou o cupom de desconto, não deixou? Criou um cupom de desconto? Parceria Rota RCB, Rota Café do Brasil. Isso. Então, vocês que estão aqui online, que depois quiserem chamar o Mauro, fala que esteve na live, parceria RCB, e mesmo que não esteve, Mauro, e as pessoas forem indicadas, você faça esse benefício de lançamento. Claro. Eu acho que é bacana. Eu vi o Avança Café aqui, obrigada, né? Eu não estou conseguindo ler os nomes, legal. Se você conseguir, está dando um reflexo aqui para mim. Não, tranquilo. O pessoal do Sítio Mansozinho aqui comentou a questão da fossa, o cuidado com o lixo. Isso é importante, tá, gente? Teve alguém, eu não lembro o nome agora, se tiver na live aí ainda, manda um oi, que daí eu cito o nome. Mas é o seguinte, alguém perguntou ali quais são os critérios, né, o checklist para conseguir certificar. E aí o seguinte, os critérios, eles... Basicamente não, os critérios dependem totalmente do tipo de certificação, né? Então, por exemplo, Certifica Minas tem um nível de exigência, Rainforest outro, Orgânico outro, Fairtrade outro, e por aí vai. E é muita coisa, sabe? Tipo assim, a gente está falando aí de uns 70 no mínimo a 210 itens no máximo que são analisados numa certificação. Mas isso aí é coisa tranquila, que a ferramenta da ressonância junta tudo isso aí e dá uma mastigada para diminuir. Mas aonde eu quero chegar? Eu posso falar que, assim, de uma maneira geral, além de anotação, que anotação é o básico, né? Não dá nem para falar que tem que ter anotação para poder certificar. Tem que ter anotação para continuar na cafeicultura, porque se você anota, não tem controle, não tem gestão, não sabe lucro, e aí você já viu, né? A vaca vai pro brejo. Mas, então, além da questão de anotação, o que é importante? Lixo, gente, jamais queimar lixo, porque aí a gente está falando em crime ambiental. E olha que doideira, né? Queimar lixo é crime ambiental. E talvez uma coisa simples e boba, né? Que por mais que possa parecer, é crime ambiental e não pode queimar lixo. Ter as áreas de preservação protegidas, né? Então, por exemplo, mina tem que ter a distância mínima da lavoura, né? Não pode ter pé de café lá invadindo a mina. Você também não pode entrar roçando a área de preservação, a área de APP, né? Reserva legal. As placas de talhão, é importante que tenha sinalização. Registro de aplicação de defensivo, galera. Jogou hand-up, é importante anotar quem jogou, quando jogou, qual talhão que foi, a quantidade. Sinalizar, porque aí tem um negócio que a gente chama de período de carência e reentrada, né? Se eu joguei hand-up hoje, eu tenho que esperar no mínimo 48 horas, se não falha a memória, para depois voltar a andar naquele talhão ali. Isso é importante. Ah, Mauro, mas esse trem de registrar aí, aplicação de hand-up, isso é um saco e não sei o que tem, não sei o que lá mais. É chato, mas já pensou se você aplica hand-up de manhã e de tarde o seu filho entra lá e pega uma intoxicação? E aí? Se tivesse anotado e sinalizado e falasse, ó, não entra, ou tivesse marcado uma bandeirinha vermelha de que não poderia entrar, seu filho não teria pegado a intoxicação, sabe? Então, essas coisas são importantes, junto com a questão da fossa séptica, os exames de saúde de todo mundo que trabalha na propriedade, né? Tratamento de água, né? Não que você tenha que passar, pegar água da prefeitura, por exemplo, que dependendo do lugar nem tem como, mas é fazer análise para ver se a água é potável ou não, e se não for, tratar lá com cloro e tudo certinho, né? Então, de uma maneira geral,
todas as certificações passam por essa linha. Agora, umas vão aprofundar em outras coisas que outras não vão, né? Então, vai depender aí do tipo da certificação que se está buscando. O prêmio que o produtor ganha com a certificação, ele pode gastar somente para o bem da fazenda? Ah, legal. Essa é uma pergunta O bem prêmio que é interessante, viu? UTS, RFA, RFA. Isso, UTS RFE, UTS Rainforest. Não. O prêmio que você ganha, A você Gisele que pode. perguntou. Isso aí. O prêmio que você ganha, você pode reinvestir na fazenda ou pode consumir com outras coisas, né? Isso aí é importante fazer um alinhamento. A única coisa que é importante ter em mente é que, assim, a certificação, o prêmio de certificação não é garantia, né? Tipo, vou vender o café R$ 100 mais caro. Isso aí é muito raro acontecer e quando acontece, né? E olhe lá se acontece, quer dizer. Então, assim, você pode gastar com coisas da propriedade ou pode gastar com outras coisas também. Bacana. Mais alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver. Vê se você consegue ler aí, que eu estou tendo dificuldade, Mauro, para Deixa eu conseguir voltar ver aqui aqui. umas mensagens. O sócio estava aí, o Luciano. Se ele quiser entrar, fica à vontade, tá, Luciano? Ah, verdade. Acho que ele falou que estava na estrada, parece, né? Tá. Poxa, acho que. Né, eu Acho também que não ficou. consegui voltar muitas mensagens, não, viu, Marilúcia? Para mim está dando muito clarinho, eu não consigo ler. Mas a parte mais importante é que a gente queria falar que está ao seu alcance, toda a possibilidade está na mão de qualquer um, independente da quantidade de pés de cafés, da área do seu sítio. Eu tive a certeza absoluta que é acessível. É a questão mesmo de prioridade, é aquilo que você tem de prioridade para o seu negócio. Outra coisa que é importante é essa questão do prêmio, né? Nós estamos falando que hoje você consegue uma entrada diferenciada no mercado, privilégios de preferência de pessoas que querem comprar o seu café, mas a necessidade internacional cada vez vai exigir mais isso, e a gente está num futuro, e as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, a pandemia, ela diminuiu um tempo de 10 anos que a gente demoraria para se adequar a muitas outras coisas no mundo, na questão de tecnologia, na questão de tempos, de prazos para se adequar, ela reduziu isso já em 10 anos. Então, nós estamos falando que quem começar agora já está dentro do processo correto, porque depois pode não estar na mesa de negociação, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Verdade, verdade. Não, a Certificafé é um exemplo vivo do que a pandemia fez, né? O nosso negócio nasceu dentro da pandemia. Então, A rota do café também. é, Desespero por não ter como fazer fisicamente, começou tudo online. exato, exato. A gente tem um exemplo legal. O Lucas está com a gente aí na live, é o que fez o comentário a respeito da rastreabilidade da colheita. O Lucas ele é certificado UTS há bastante tempo, né, Lucas? E ele é um exemplo disso que você estava comentando, Marilúcia, de quem certificou, correr atrás e conseguiu espaço. Então, tipo, ele é agrônomo, é parceiro nosso no sul de Minas e a fazenda dele é propriedade modelo, né? Ele já recebeu colombianos, peruanos, gente de vários países para vir conhecer a produção dele aqui. Ele também faz café especial certificado, né? E é modelo, é um exemplo do que a certificação consegue abrir de portas no mercado e trazer de visibilidade também. Lucas, se puder ou quiser comentar aí, Lucas, fica à vontade, cara. É, se ele quiser entrar ao vivo conosco também, está à vontade. O Ah, canal está legal. aberto, né? Legal. Então, Uma coisa, Mauro, que eu queria falar eu fiquei chocada porque a gente acha, porque a gente conhece cafés, porque está na região do café, conhece a nossa região que tem o Pico da Bandeira, esse monte de água para todo lado, tudo translúcida, tudo água potável. A gente acha que todo mundo conhece, mas não. Eu assim, conheci inúmeras pessoas aqui da nossa região,
bem perto, que não conhecem a lavoura da outra cidade, né? Isso acontece, a gente acha que todo mundo faz, não é assim, as pessoas não estavam tão bem informadas assim, e agora com o turismo interno se elevando, aquecendo, que é as nossas, a luta para que isso aconteça, as pessoas querem procurar lugar seguro para ir. Então, eles Demais. perguntam, a gente recebeu esse grupo do interior de São Paulo, Goiânia e Rio, eles iam para outros locais, mas nunca tinha ouvido falar da nossa região. Olha para você ver, do café. Aí, lógico que ouve falar Matas de Minas, lógico que ouve falar, mas não sabe o que é. Nós estamos falando Matas de Minas, 64 cidades. Eles não conseguem entender. Imagine para uma pessoa de fora do país. Se dentro do Brasil as pessoas não conseguem entender onde é o quê, imagine. Então, com a vinificação do café, né, que é o termo que tem se usado nos cafés especiais, as pessoas querem rastreabilidade, saber quais os primeiros a serem visitados, quais os primeiros a serem comprados, que são os que estão em voga, né? Os que são sustentáveis, que têm selos, que têm certificação. Estes vão aparecer primeiro. Depois, no meio do caminho, você acaba vendo os outros. Mas para um turista, para um comprador sair do interior de São Paulo e cair aqui dentro, né, das nossas cidades, ele só vem com segurança. Ele não vai fazer nada num tiro no escuro. Ninguém sai a de 1.500 quilômetros para não saber o que vai encontrar, né? Então, esta é a particularidade. Você vai ser procurado primeiro. Exato, exato. E o legal disso, assim, até fazendo um gancho com relação à questão de turismo, né? Você pode pegar que, por exemplo, compara a propriedade certificada como sendo um hotel 5 estrelas, né? É legal você ficar hospedado num hotel 5 estrelas, você é bem recebido, o quarto está organizado, tudo bacaninha, você fica bem no local, né? E a propriedade certificada é muito, muito, muito parecido com isso. É sinalização, né? É proteção, é segurança, é a proteção ambiental. Então, para quem pensa em entrar no turismo, a certificação também soma, viu, Marilúcia? Porque é organização. E assim, quem quer ficar num lugar bagunçado? Eu não quero, né? Ainda mais gastando dinheiro, né? Então, assim, Exatamente. é uma comodidade a mais, é um diferencial que você tem, agrega, né? Eu acho que a mensagem é essa. A certificação, para quem pensa na questão de turismo, agrega, porque é segurança, é padronização que você coloca, sabe? E isso, para quem está visitando, é legal, é diferente, porque assim, a certificação ainda não é realidade de 100% dos nossos agricultores, né? Igual eu falei no início. A gente tem aí, se for juntar todo mundo, não dá nem 1%. Então, qualquer imagem que, por exemplo, as pessoas têm normalmente do agronegócio, propriedade pequena, de interior, e aquela coisa, e quando chega numa propriedade que é certificada e vê que não é aquela coisa que, pô, de revista em quadrinho, que é tipo, Jeca Tatu e essas coisas que não existe, não tem nada disso, a pessoa ela se espanta e gosta, e ela passa a admirar, e ela passa a acompanhar, sabe? Então, tudo isso agrega. Bacana demais. Só para a gente finalizar, existe possibilidade dessa ressonância ser um preço único por tamanho para quem está na live, ou tem que ser feita através da medição da propriedade? Ô Marilúcia, a gente pensa assim, pensa não, qual que é a nossa filosofia? Tratar os iguais, iguais, desiguais, desiguais, né? Então, por exemplo, um pequeno paga menos do que um grande que tem condição de pagar mais, sabe? Então, Bacana. Então, a forma é entrar em contato com você mesmo, né, Mauro? Para a isso, gente isso aí. simplificar a história, mas eu quero que as pessoas se sintam livres para chamar o Mauro e perguntar abertamente. Você não vai levar susto, eu tenho certeza que é algo totalmente. Porque as pessoas têm, às vezes, resistência e vai deixar de fazer agora o que eu tenho certeza que você que está na live tem condição de fazer. Absoluta certeza. Porque Não, se você tranquilo. está preocupado com este processo, ele já é uma prioridade na sua vida. Então,
faça essa ressonância de qualquer forma como prioridade. Você vai ver que o resto é um acompanhar contínuo e pode demorar 6 meses, pode demorar 3 meses, que é o tempo recorde que vocês conseguiram, né? Mas que se por algum motivo você tiver outra demanda, você pode estender isso para mais uns meses, né? Não tem problema, está na sua mão. Você vai ter o direito de usufruir, né, do que é seu, investindo no que você quer, da forma que você quer. Isso que eu acho mais interessante. Mas não deixa de entrar em contato com o Mauro e falar como é que é fazer para mim. Porque eu acho que a gente tem que dobrar esse número de produtores certificados, nós temos que furar essa nuvem e temos que mostrar cada vez mais os nossos produtores com essa excelência que eles são. Porque eu já creio nisso, né? Então a gente precisa fazer com que eles sejam vistos por este poder que eles têm. Claro, claro. Então, assim, eu sempre brinco que a Certificar Café é o caminho mais curto, né, para quem quer certificar. Porém, quem vai dar os passos para conseguir chegar lá é o produtor. Nossa missão aqui é encurtar isso e apertar para que ele consiga andar rápido. Mas se ele fala assim, não, eu não quero andar rápido, beleza, as coisas acontecem no tempo dele, do jeito dele, né? Então, isso é importante. Teve alguém que perguntou aqui, Marilúcia, sobre quais são as regiões com maior visibilidade quando se fala em cafés especiais. Olha, o sul de Minas e o Cerrado, a região da Alta Mogiana, são os pioneiros, né? Mas está tudo mudando muito rápido, né? A gente tem agora a nossa região aqui das Matas de Minas, tem a região do Caparaó, daqui uns dias está chegando a IG do... Eu sempre confundo IG com denominação, se eu errar aí, vocês me desculpem. A IG do Caparaó. Tem a do Caparaó, tô vendo que o pessoal está movimentando aí para fazer uma para As as matas de montanhas. Rondônia também já saiu. Matas de Rondônia, tem o pessoal do Norte Pioneiro do Paraná, Chapada Diamantina da Garça, né? Bahia. E agora o café de origem vulcânicas em Poços de Caldas. Isso aí. Então, o legal é que E assim, agora, pode falar. cada um tem a sua particularidade, né? E É, os cafés nossos, eles ficaram muito em evidência por causa dos ganhadores do Coffee of the Year, né? Então, por vários anos, assim, os primeiros lugares. Esse ano, o Marechal Floriano ficou com o primeiro lugar, o Recanto dos Tucanos ficou com o segundo, né, em 2020, mas até o até Santa Margarida, 11º prêmio, né? As nossas regiões aqui estão crescendo muito na qualidade dos cafés, né? A Café Fazenda Carmelito ficou era uma coisa que não era muito recorrente, mas era porque as pessoas não estavam entrando com as amostras, né? O Fabiano tem feito cafés assim extraordinários, então o Correia também teve dos ganhadores do estadual aqui na nossa região foram inúmeros. E isso tem valorizado muito a nossa região, tem trazido muita visibilidade. e tem as meninas da AMUC também, né? A Sandy, a Selma, a Dulcineia, a Jéssica, mais a Kênia, galera toda fazendo um trabalho bem legal, Exatamente. né? Então, assim, eu vejo, tipo, o legal dessa questão da denominação de origem, da IG, né, da identificação geográfica, é que ajuda a quebrar essa questão, tipo, não necessariamente quem é o pioneiro é o melhor, né, mas é quem tem o melhor produto, e cada região tem um produto diferente. O legal é que as IGs ou as denominações mostram exatamente isso, né, então, tipo, é bom que isso está trazendo essa visão de quebrar esse paradigma, né? De que, tipo, o melhor café é o sul, é o cerrado? Depende, né? E o legal do Coffee of the Year é que está mostrando que, pelo menos de acordo com os critérios lá de qualidade, etc e tal, não está vindo de lá, né, Marinus? Está diversificando muito. Eu achei muito interessante que no concurso Tribos do Três Corações do ano passado, a régua do café Conilon, não, robusta, ela é robusta, já é uma outra variedade, que aí o concurso começou a ganhar com 90 pontos, me parece.
a régua subiu demais da conta. E aí a gente estava ao vivo numa live, uma pessoa da Austrália pediu na hora para ele queria conhecer, queria levar para lá o café robusta amazônica. Quer dizer, era um café desconhecido, mas começou a ter repercussão também, né? Porque também é de indígenas, porque tem toda uma particularidade. E eu tive o privilégio de receber os cafés que foram ganhadores de sustentabilidade lá, esqueci, Dom Bento. esqueci, Dom Bento. Ganhei Eu, aquele café que foi primeiro lugar de sustentabilidade. O café, assim, a gente não conhecia esses cafés especiais, né? Eu, pelo menos, não conhecia, não tinha o hábito de tomar, e é realmente muito, muito bom. A gente aprende, né, esses perfis diferentes. O Cerrado e o Sul de Minas começou um trabalho muito antes, né, de exportação, de, de mostrar a rastreabilidade desse produto. Então, eu penso que eles fazem as negociações maiores por isso. Mas agora nós estamos no caminho também. tá todo mundo entrando no jogo, né, Marilúcia? E assim, o mercado é grande, tem espaço para todo mundo, as pessoas estão passando a consumir cada vez mais cafés especiais, cada um tem um paladar diferente do outro, cada região faz um café com uma qualidade, uma nuance diferente da outra, então assim, o momento é favorável para todo mundo, né? Exatamente. E você falou das meninas da AMUC, eu preciso falar que eu conheci cafés especiais através das meninas da AMUC e da IWCA, porque eu, né, ouvia falar, mas não tinha percepção, e no meu entendimento, isso ficou tão mais claro depois que elas começaram a mostrar isso e colocar a cara delas para mostrar que elas fazem o café especial, as pessoas receberam com tanta alegria, né? E assim como os jovens do café. Aí eu tive com o Fabiano lá na fazenda dele e eu fiquei impressionado com o que ele já fazia. E aí, rapidinho, tornou aquele grupo, né? Hoje tem quase 70 pessoas naquele grupo de jovens. E os jovens no café, eles têm prazer de mostrar os lotes feitos pelas mãos deles. Antigamente tinha um mito, né? Uma vergonha, um tabu que menino era da roça. Não, agora eles são empresários que fazem os seus cafés especiais. Isso é muito importante para a valorização do ser humano. Eu acho isso fantástico. Demais, demais da conta. Teve uma dúvida aqui, Marilúcia. A pessoa perguntou se existe a possibilidade de fazer a certificação em grupo ou se é só individual. Então, respondendo aí, tem sim jeito de fazer em grupo, assim como tem o jeito de fazer individual, né? Então, tanto de uma forma quanto da outra, você consegue certificar, né? A diferença de uma para outra é que quando a gente está falando de certificação em grupo, tem que todo mundo andar na linha, né? Porque se um pisar fora, derruba geral. Mas tem essa possibilidade também de fazer em grupo. A Renilde do sítio Mansuzinho está falando que a MUC ajudou ela a vender o primeiro lote de cafés especiais. E eu tive lá na SIC 2018, num leilão, no, no coisa da. Como é que chama aquele stand da IWCA? E aí vários cafés foram passar e o pessoal ficou assim, maravilhado com alguns cafés. E foi onde eu comecei a ver as mulheres em ação mesmo, né? Eu não tinha visto, eu achei fantástico isso. A Cíntia, a Dedê e tantas outras mulheres, Jéssica. Nossa, são inúmeras as mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer lá. Então, esse trabalho dessas mulheres no café fez toda a diferença na visibilidade destes lotes de cafés. E eu quero parabenizá-las. Assim como os jovens, eu estou muito feliz, Fabiano, Jéssica, Sandy, e você, e a Gesiane, a Jéssica lá do Caparaó Júnior, esses jovens, cada um na sua formação, tem Lucas, tem vários outros que eu não poderia falar o nome de todos aqui, mas vocês se sintam parabenizados. Cada jovem com uma função, que o Grader, técnicos, agrônomos, a Débora lá de Simonésia, né? Então, assim, cada um defendendo ali a excelência no que ele faz. Isso tem feito muita diferença mesmo. Parabéns para todos.
Parabéns para você, né, Mauro? Eu sou uma Não, fã de carteirinha. não, que nada. Parabéns para você que está desbravando um nicho importantíssimo na agricultura como um todo, né? Que é a questão do turismo, está fazendo um trabalho muito legal de conectar diversas pontas aí que nunca tinham se falado. Você está fazendo um trabalho espetacular. Parabéns para os produtores, né? Afinal de contas, se não fossem eles e os trabalhos que eles fazem, a gente não estaria aqui agora, né? Então a gente aqui o ator coadjuvante, o protagonista aqui são vocês. E eu gosto muito de falar que nessa nova forma de ser desse mundo que nós tivemos que nos adaptar, é a colaboração que vai fazer todo mundo crescer. Não existe, você vê, as montadoras todas se unindo, os multinacionais fazendo fusão. Você acabou de falar aí de 2 certificações se unindo, né? Não consegue ficar no mercado globalizado sozinho, não dá conta, né? Isso Isso aí. é uma realidade. Então, nós temos muito mais a fazer, nos unirmos para que a gente faça todo mundo subir juntos. É a única forma que tem. É É, juntar todas as pontas e irmos juntos. exato, é igual eu comentei ontem, né? É junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então Isso, exatamente. tem que somar Então, as forças. junte a nós, então, né, Mauro? Que nós já estamos com outros bons. É isso aí, é isso aí. Aqui, gente, muito obrigada. Foi maravilhoso ter vocês, cada um de vocês, conosco. Entre em contato com o Mauro, depois o Mauro vai me dar o feedback, quem que já entrou. Você que tem produtores, eu tenho falado muito, o Mauro, eu vou postando produtores de uma região. Quando eu aumento o número de produtor daquela região, multiplica o número de visualização e de pedido de informação daquela região. Que Porque, legal, assim, hein? ninguém vai sair de Belo Horizonte para conhecer um produtor de Manhumirim. Mas se tem 10 produtores de Manhumirim, a pessoa já fala assim, esse lugar já tem que ir lá para ficar lá, para saber o que tem lá, né? Então, aconteceu isso com o Alto Jequitibá. Quando a gente começou a postar todos os moradores que eles têm a Alpage, que eles já estão reunidos, né? E a gente começou a colocar um atrás do outro, o povo começou a ficar ensandecido por Alto Jequitibá. Então, e assim, outras regiões que tem, Manhumirim também começou assim agora, Alto Caparó já tinha esse hábito, porque é uma cidade turística, mas o que nós temos que aproveitar é que em cada canto do nosso Brasil, em cada uma dessas regiões, sul de Minas, Mantiqueira, aquela região de Gás que nós falamos, agora o Norte Pioneiro do Paraná, Rondônia, cada lugar tem a sua região espetacular para ser vista. E se você está aqui na live, fala com o seu colega produtor para que ele saiba de certificação, para que ele saiba desse processo de vinificação que as pessoas querem conhecer a região. E com 2, com 3, com 4, cada vez fica mais fácil as pessoas viajarem para essas regiões, né? Verdade, verdade, é isso aí. A gente fica à disposição para atender cada um. Vai ser legal bater um papo com vocês aí, super importante. A gente tá de braços abertos para ouvir a história de vocês, conversar, conhecer, poder ajudar vocês. Maria Lúcia, muito obrigado pelo espaço. Obrigada. Daqui um dia vamos fazer uma outra para você poder falar para os produtores da nossa rede sobre o projeto da Rota do Café, que é muito legal. A questão do turismo é Vamos. importantíssimo. Não tenho dúvida de que, né, quando as coisas se normalizarem, né, ou o novo normal chegar, o turismo ele vai arrebentar, é um segmento importantíssimo, né? E a cafeicultura está se descobrindo para esse mercado e é aquela, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então temos que É isso mesmo. difundir isso aí E para existe ajudar um os gap produtores. mundial de. A pandemia trouxe um déficit de 4 trilhões de dólares na economia mundial por falta de turismo. Só que o Brasil já estava deixando de aportar 3 trilhões anual por não ter uma política organizada do turismo, ser muito praia e algo muito isolados. Então, esse turismo interno é realmente uma necessidade assim, imediata, e quem tiver na frente, né, quem acordar primeiro, vai beber água fresca.
com É certeza. isso aí. Obrigado a todo Aqui, mundo um que grande acompanhou abraço, aí, foi viu, gente? maravilhoso. Foi E assim, legal ter. eu vou torcer e vou continuar compartilhando a ideia da Certifica Café, porque eu realmente acredito que este é um diferencial de transformação para o nome dos produtores a nível mundial. Eu acredito nisso. Oh, legal, obrigado, viu? O carinho, o reconhecimento é recíproco também com o seu trabalho aí na Rota do Café do Brasil, viu? Então, agradeço todo mundo que assistiu aí, Jéssica, seu Carlos Vel, tem o Lucas, a Sandy que entrou e saiu rapidinho, a Dulcineia. Tô falando o nome de quem eu conheço, viu, gente? Mas quem eu não conheço ainda também. Vocês também são especiais por terem assistido aqui, foi legal. Procura a gente lá, entra na página da Certificafé, o número do WhatsApp que está lá no contato é o meu número, então conversem lá, me chamem lá que eu vou estar à disposição para bater um papo com vocês. Grande abraço, muito obrigada. E qualquer coisa, estou às ordens. Aquele produtor que ainda não mandou as fotos para ser divulgada na Rota do Café do Brasil, é só mandar que eu já coloco na lista de publicação, tá bom? É isso aí. Grande Valeuzão, gente. abraço. Um Boa noite abraço. a todos. Tchau, tchau.